Nesse nosso caso, uma jovem está voltando de uma estação de trem já bem tarde da noite, só que ela nunca chega em casa. Esse caso demorou muito para ser resolvido, a polícia teve muita dificuldade e ele foi resolvido há pouco tempo. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante. Ativa o sininho de notificações, que também é muito importante. Deixa um comentário e compartilha o vídeo com os amigos. Bora pro vídeo. Eve Helene Wilkowitz nasceu em 17 de abril de 1959, no Brooklyn, Nova York. Ela tinha uma irmã mais nova, chamada Irene, que era 3 anos mais nova do que ela. Em 1976, uma tragédia atingiu a família, quando a mãe de Eve, Dorothy, morreu de câncer. Eve tinha apenas 17 anos na época e isso a deixou muito afetada. Pouco depois da morte de sua mãe, Eve decidiu sair da casa da família. Ela estava sofrendo com a perda da mãe e queria viver de forma independente. Então, ela decidiu se mudar com um amigo, chamado Robert Grohan. Eles dividiram uma casa em Long Island e foram colegas de quarto por 2 anos. Um pouco depois, ela conseguiu um emprego como secretária de uma editora em Manhattan. Mais ou menos nessa mesma época, ela contou a Robert que tinha certeza de que alguém estava seguindo até em casa em um dia, quando ela pegava o trem para voltar do trabalho todos os dias na parte da noite. A estação de trem na qual ela descia ficava a mais ou menos uns 10 minutos de seu apartamento, e ela sempre fazia o trajeto sozinha. Em uma noite, um homem começou a segui-la, e ela precisou entrar em um bar, e alguns dos clientes estavam bêbados e agiram de forma inapropriada com ela. Alguns deles flertaram com ela e a convidaram para sair, e é claro que Eve não gostou disso. Eve se sentiu muito mal depois daquilo. Ela só queria chegar em casa em segurança, sem ser assediada. Na época, ela estava namorando um jovem escritor chamado Jack Tempsey. Eve começou a namorar Jack em 1980. Em 21 de março daquele ano, ela foi jantar e assistir um filme com ele. Eles voltaram a pé para o apartamento dele depois, e ela estava bem cansada. Eve dormiu um pouco, mas ela fez questão de que Jack a acordasse, para que ela pudesse pegar o trem da 00:35 para voltar para Long Island, pois era o último trem da noite e ela queria voltar para o seu apartamento. Então, um pouco depois, Jack acompanhou Eve até a Penn Station. Ele se ofereceu para pegar o trem com ela para Long Island, mas Eve recusou. Ela já tinha feito o trajeto noturno muitas vezes, então ela disse ao namorado que tudo ficaria bem. Ele então a observou a entrar no trem e ela teria uma grande viagem pela frente de quase 2 horas até a estação que precisava descer. Por volta das 7 horas da manhã, Robert percebeu que sua amiga não tinha chegado em casa, e isso com certeza era incomum, porque ela disse ao amigo que voltaria para casa naquela noite. Às 11 horas da manhã, ele decidiu que era o momento de chamar a polícia. Ele foi lá e disse que sua amiga não era vista desde ontem e que ela tinha informado a ele que voltaria para casa, mas nunca chegou. Nesse momento, alguns outros amigos e também os familiares da Eve já estavam sabendo que ela estava desaparecida e alguns ligaram para vários hospitais que tinha na cidade. Talvez ela tivesse sofrido algum acidente, estava recebendo um tratamento e não conseguiu se comunicar com ninguém. Mas para todos os hospitais que eles ligaram, ninguém tinha um paciente com aquela descrição da Eve. No dia 25 de março, uma vizinha encontrou o corpo de uma mulher abandonado no gramado de seu vizinho. A vítima estava com uma calça jeans e uma blusa, mas estava sem meias e sapatos que não foram encontrados. Logo em seguida, o corpo foi identificado como de Eve Wilkowitz. Após uma inspeção mais detalhada, foi revelado que o corpo de Eve tinha marcas de corda nos pulsos, o que a polícia acreditou ser evidências de que ela foi amarrada por algum momento. Eles especularam que Eve foi mantida em cativeiro desde a madrugada de 22 de março, quando pegou o trem para ir para casa, depois de sair do apartamento de seu namorado. Eve foi abusada.
antes de ser estrangulado à morte, poucas horas antes de seu corpo ser descoberto. A família e os amigos de Eve ficaram extremamente perturbados com sua morte. Ninguém conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido. Um dos amigos de Eve a descreveu como tendo um coração tão grande quanto seus sonhos. Ela era engraçada e vibrante, e muitos acreditavam que Eve tinha um grande futuro pela frente. Em 30 de outubro de 1980, uma jovem de 17 anos chamada Paula Morris foi assassinada. Ela foi morta a tiros a uma distância de 2 quarteirões da estação ferroviária Copiague, do lado de fora de sua casa. A jovem foi uma aluna exemplar na Copiague High School. A polícia investigou a morte de Paula e se perguntou se talvez seu assassinato tivesse alguma conexão com o assassinato não resolvido de Eve, que aconteceu alguns meses antes. Eles cogitaram que o assassino podia ser o mesmo nos 2 casos. Poucos meses depois, mais um crime abalou a cidade. Em 1º de dezembro de 1980, Deborah Betts, de 22 anos, foi assassinada perto da estação de Copiague. O local era perto de onde o corpo de Eve foi encontrado e perto da mesma estação ferroviária, onde Paula foi assassinada. Deborah foi encontrada por 3 adolescentes. Ela estava deitada em uma poça de sangue no estacionamento da estação, às 10h15. Ela estacionou seu carro na estação, que provavelmente foi roubado, porque não estava no local. Ela morava a cerca de 2 quarteirões da estação. Deborah tinha ferimentos defensivos nas mãos, o que indicava que ela havia lutado contra o seu agressor. Ela também foi esfaqueada várias vezes. Meia hora depois que o corpo de Deborah foi descoberto, seu irmão, o policial Jack Betts, e o noivo de Deborah, o bombeiro Robert Whitcomb, chegaram à delegacia para procurá-la. O casamento dos dois iria ocorrer em 2 semanas. Naquele momento, seu corpo ainda não tinha sido identificado. O irmão e o noivo ficaram preocupados com Deborah, porque ela não havia chegado em casa quando deveria. Ela tinha ido para a estação ferroviária mais ou menos entre 5 horas da tarde e 6 horas da tarde da noite anterior. Um pouco depois, o irmão de Deborah identificou positivamente o corpo de sua irmã. Ele e Robert ficaram perturbados com o que tinha acontecido com Deborah. Ela tinha saído do trabalho mais cedo na segunda-feira para poder marcar o jantar de casamento em um restaurante próximo. Ela tinha deixado seu carro no estacionamento da estação naquele dia. A investigação começou e os policiais conversaram com alguns passageiros para ver se alguém tinha visto Deborah na noite do assassinato. Eles mostraram aos passageiros uma foto de Deborah, esperando refrescar a memória deles, mas eles não conseguiram nada de início. Depois disso, a polícia se perguntava se o mesmo assassino poderia estar ligado com esses 3 casos não resolvidos, já que eles tinham algumas semelhanças, como cada mulher foi assassinada perto da estação de trem, com alguns meses de diferença. Então eles pensaram, será que teria um serial killer na área? Os moradores estavam bem preocupados nesse momento e estavam com medo de serem os próximos. Em 3 de dezembro, houve um avanço no caso de Deborah. Michael Kramer, de 15 anos, foi preso por matar Deborah Betts. Ele frequentou a Copiague High School, assim como a Paula. Michael Kramer foi acusado do assassinato em 2º grau e seria acusado como um adulto. As autoridades descobriram que Michael havia roubado Deborah usando um canivete para esfaquear o veículo várias vezes. Ela foi arrastada para fora do carro, onde seu corpo foi encontrado do outro lado do estacionamento. Michael havia roubado apenas alguns dólares dela. O veículo de Deborah estava desaparecido e mais tarde foi encontrado em um terreno baldio no meio do caminho entre a estação e a casa de Michael. A polícia só soube da localização do carro por meio de uma testemunha anônima que os avisou. Quando a polícia vasculhou a vizinhança em busca de respostas no caso de Deborah, eles descobriram que Michael machucou a mão em uma briga e o curativo ali da mão fez a polícia suspeitar de que o adolescente pudesse ter algum envolvimento naquilo. A polícia conseguiu recuperar o canivete de um bueiro perto da estação de trem. Depois que o caso de Deborah foi resolvido, eles voltaram sua atenção para o caso de Eve, já que não conseguiram relacionar Michael com esse caso. O FBI trabalhou no caso de Eve e em 1981 eles divulgaram um retrato falado de quem eles achavam que era o seu assassino.
O FBI acreditava que tinha sido um homem branco entre 19 e 30 anos e que ele morava no bairro dela. Eles acreditavam que ele dirigia um carro de modelo recente. Eles então seguiram algumas pistas importantes no caso. Eles conseguiram inocentar o namorado de Eve e um de seus ex por meio de testes de DNA. A polícia conseguiu rastrear o homem que estava seguindo Eve para a casa da estação de trem naquele dia, e ele foi eliminado como suspeito também. As autoridades investigaram clubes e bares que ficavam perto da estação de trem para ver se encontravam o suspeito. Eles investigaram pessoas suspeitas da vizinhança que poderiam estar envolvidos no crime. Eles continuaram investigando por semanas, mas com o tempo, as pistas ficaram escassas. Eventualmente, o assassinato de Eve se tornou um caso arquivado. A polícia, às vezes, dava uma olhada em seu arquivo, mas eles não conseguiram mais informações para resolvê-lo. Em 1988, um detetive estava investigando o caso de Paula Morris. Ele tinha a esperança de resolvê-lo, assim como o caso de Deborah. Pouco depois, a polícia prendeu John Garibaldi, morador de Copiague, de 29 anos. Ele foi acusado de assassinato em segundo grau. John Garibaldi era o namorado de Paula Morris, de 17 anos, mas ela tentou sem sucesso terminar o relacionamento antes do seu assassinato. John foi inicialmente interrogado na investigação, mas foi descartado como suspeito. Quando a polícia decidiu entrevistá-lo novamente, eles ficaram desconfiados quando John começou a fornecer detalhes extremamente precisos sobre o assassinato de Paula, coisas que ninguém sabia, o público não tinha conhecimento. Apenas o assassino sabia disso. Cheio de culpa, John Garibaldi confessou tê-la assassinado durante o interrogatório. Ele disse à polícia que, depois que Paula tentou terminar com ele, ele atirou nela em sua própria casa. Ela cambaleou para fora e acabou caindo no gramado da frente, onde seu corpo foi encontrado. A polícia conseguiu fazer uma prisão em 2 dos 3 casos, e como se viu, elas não foram assassinadas pela mesma pessoa. Mas ainda havia o assassinato não resolvido de Eve Wilkowitz. Por décadas, seu caso ficou arquivado. A família dela estava desesperada e queriam que alguém fosse preso pelo assassinato e que eles pudessem ver a justiça. Mas com o passar dos anos, parecia que cada vez era menos provável que isso acontecesse, e sua família já estava perdendo as esperanças. Em 2018, o filho de Irene, a irmã da Eve, o Evan, que recebeu o nome em homenagem à sua tia, contou a ela sobre uma nova técnica de investigação as autoridades da Califórnia usaram para identificar o assassino em série conhecido como Golden State Killer. A polícia inseriu o DNA da cena do crime em bancos de dados de DNA e rastreou a árvore genealógica até um ex-policial. O caso foi o primeiro do uso da genealogia genética para solucionar um crime violento. Isso levou a um aumento de interesse no método e gerou uma indústria de laboratórios privados trabalhando com genealogistas genéticos para reexaminar crimes de décadas atrás. Mas essa prática também levantou a preocupação entre os defensores da privacidade, que temiam o uso indevido de dados pessoais das pessoas pelo governo, e alguns estados não queriam permitir esse uso. Em janeiro de 2019, Irene, a irmã de Eve, contatou a genealogista Cissy Moore e pediu sua ajuda para resolver o assassinato de sua irmã mais velha. Cissy disse à família de Eve que ela não tinha permissão para se envolver no caso. Isso porque Nova York tinha uma regra que declarava que a técnica não tinha permissão para ser usada no estado. O Departamento de Saúde do estado precisava de laboratórios privados para obter uma licença e era muito difícil de fazê-lo. O processo podia levar meses ou até anos. O departamento não havia permitido que nenhum laboratório usasse a técnica. Irene lidou com a perda trágica de sua irmã durante toda a sua vida. Ela tinha apenas 17 anos quando Eve foi assassinada. Ela já havia perdido a mãe há poucos anos antes da Eve ser morta, e seu pai morreu aos 90 anos em 2010. Alfred nunca conseguiu ver a justiça no caso de Eve. Ela tinha 2 filhos adultos, o Evan, e também uma outra filha chamada Dara. Irene mais tarde se mudou para Rhode Island. Quando era mais jovem, a Irene temia que quem quer que tivesse sequestrado e matado sua irmã pudesse tentar ir atrás dela também. Isso, é claro, prejudicou muito a sua vida.
Ela tomava certas precauções em sua vida pessoal, incluindo se recusar a correr usando fones de ouvido, sempre estando atenta com as pessoas ao seu redor, e ela não se sentava de costas para ninguém em um restaurante. Ela sempre insistia que seus filhos ligassem ou mandassem mensagens, sempre que saíssem. Então ela sabia que eles estavam seguros. Irene ficou perturbada com a notícia de que o Estado não permitia que a genealogia genética fosse usada no caso de sua irmã. Mas em 2020, o FBI se envolveu no caso de Eve mais uma vez. Eles queriam colaborar com o condado de Suffolk. A família de Eve estava determinada a obter justiça por seu assassinato, que ocorreu tantos anos atrás. O FBI conseguiu usar a genealogia genética para analisar o caso de Eve, já que a agência federal não teve que esperar por longas autorizações, como no estado de Nova York. Com o FBI sendo capaz de usar a genealogia genética, isso significava que eles poderiam realmente ter uma chance de resolver o crime. Eve foi assassinada décadas atrás, mas houve muitos casos que foram resolvidos com genealogia genética. O detetive Kevin Breyer, do Esquadrão de Homicídios da Polícia do Condado de Suffolk, forneceu à mídia os nomes dos bares e clubes em que a polícia estava interessada na época do assassinato de Eve. Havia certos bares que a polícia pensou que poderiam ter testemunhas do assassinato e, ao nomeá-los, esperavam que isso pudesse refrescar a memória de alguém. Em março de 1980, os bares e clubes que existiam na época eram o Grand Central, o Cedar Car Club e o clube de strip Lemon Tree. Foram necessários 2 anos de trabalho duro e espera paciente pelos resultados. Mas em 2022, as autoridades finalmente tiveram uma correspondência. Eles anunciaram que sabiam a identidade do assassino de Eve, um homem de Long Island chamado Herbert Rice. Ele tinha 29 anos na época e estava morando com a mãe perto do local de onde o corpo da Eve foi encontrado. A polícia conseguiu resolver o caso porque o filho de Herbert Rice estava em um site público de genealogia. Quando confrontado, o filho voluntariamente deu à polícia uma amostra de DNA. Infelizmente, Robert Rice morreu de câncer em 1991 e não pôde ser condenado. Quando o corpo dele foi exumado, uma amostra de seu DNA foi coletada e era compatível com o sêmen encontrado no corpo de Eve. Na época do assassinato, a mãe de Herbert havia expulsado o filho de casa, de acordo com os detetives. Herbert havia se mudado com sua mãe, que morava a cerca de 4 casas do quintal, onde o corpo de Eve foi descoberto em 25 de março de 1980, disseram os detetives. No arquivo do caso, os detetives viram que a mãe foi interrogada pela polícia, que vasculhou a vizinhança. Ela disse a eles que não havia notado nada diferente. O filho de Herbert Rice não fez nada de errado, mas disse aos detetives que ainda gostaria de se desculpar com a família de Wilkowitz. Sem DNA, isso nunca teria sido resolvido, disse o promotor público, Raymond Tyner. Por 42 anos isso foi tudo que eu quis, eu só queria que acabasse, disse Irene em uma entrevista em 2022. Meu objetivo era ser mãe, e além disso, eu não me permitia ter nenhum outro grande sonho, porque eu tinha medo de que alguém viesse e me matasse. Então é difícil processar que isso está resolvido agora, e que eu ainda estou aqui. Ela não era famosa, ela não era uma celebridade. Ela era minha irmã, e ela é muito importante. Só quero dizer obrigada, disse Irene, e ao quanto eu sinto por ele, ao filho do Herbert, e sua família por saber que um membro da família é responsável por um crime como esse, e eles têm que viver sabendo disso. É horrível para eles também. Não teríamos chegado onde estamos hoje se não fosse pela ciência e pela genealogia genética nos permitindo cavar fundo, encontrar membros da família e que nos levaram até o Sr. Rice, disse o comissário da polícia, Rodney Harrison. Ele também elogiou Irene por manter a atenção na busca pelo assassino. Ela merece o crédito e acho que ela é a estrela nesse caso. Então, pessoal, como a gente viu, foi um caso muito difícil mesmo. A polícia só conseguiu resolver por causa do DNA. Levou muitos anos, mas finalmente foi um caso resolvido. A gente viu também que não tinha nenhuma outra ligação com daquelas outras moças que perderam a vida também ali mais ou menos na mesma época. Acredito que a cidade ali tenha ficado bem preocupada com tudo que estava acontecendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.